Peço desculpa que sobrou um tempinho, mas eu tive que cortar ali um pedaço, tá? O próprio computador curto. Vou continuar ali onde eu parei. Seu estilo apaixonado e eloquente tornou-se um dos mais poderosos instrumentos de agitação e propaganda das ideias que haviam de constituir, mais tarde, o imenso cabedal teórico da Grande Revolução, de 1789 a 1793. Ao lado de Diderot, d'Alembert e tantos outros nomes insignes que elevaram naquela época o pensamento científico e literário da França, foi Rousseau um dos mais preciosos colaboradores do movimento enciclopedista. As marcações. Porra, tá foda, hein, mano. Suas numerosas obras podem citar-se. Achei interessante isso, não saber que ele tinha participado do movimento enciclopedista. Vamos lá. As suas numerosas obras podem se citar dentre as mais notáveis: Júlia, a Nova Heloísa, romance epistolar, cheio de grande sentimentalidade e amor à natureza. Contrato legal esse livro, hein, Júlia, ou a Nova Heloísa. O Contrato Social, 1762, onde a vida social é considerada sobre a base de um contrato em que cada contratante condiciona sua liberdade ao bem da comunidade, procurando proceder sempre de acordo com as aspirações da maioria. E tem Emílio, ou da Educação, romance filosófico no qual, partindo do princípio de que o homem é naturalmente bom e má, a educação dada pela sociedade preconiza uma educação negativa como melhor, ou antes como única boa. As Confissões, obra publicada após a morte do autor, 1781-1788, é uma autobiografia sob todos os pontos de vista notável. Uma baita lista de leituras legal para fazer, hein? Vou deixar vocês comentarem. E quem quiser ir atrás dessas outras obras para se aprofundar também, podem ir. Estamos aqui mais um dia para gravar mais um podcast. Dessa vez tema que eu considero muito especial, legal, né? Que é a literatura em Marx e Engels. Né? Separei 3 volumes aqui. Vou abrir eles e tentar fazer um resumo para vocês aí em 10 minutos. Aí para ficar um negócio certinho, vou ler o prefácio de cada um, tá? Começar pelo prefácio do que eu separei, é o Anti-Düring, do Friedrich Engels, e o Capital, volume 1, do Karl Marx. Começar então pelo prefácio do Friedrich
Engels, então, para a gente dar uma introduzida, né? Se eu tiver tempo, depois eu gravo as continuações, né? Vamos ver se eu vou ter tempo. Então, Friedrich Engels, 1877, publicado em Vorwärts, 13 de janeiro de 1877, 7 de julho de 1878. Do prefácio. O presente trabalho não é absolutamente fruto de um impulso interior. Muito pelo contrário. Quando há 3 anos o Sr. Düring surgia cheio de rompante, apresentando-se ao mesmo tempo como adepto e reformador do socialismo, disposto a trazer o século à luta, alguns amigos da Alemanha expressaram várias vezes o desejo de que eu fizesse. No órgão do Partido Social Democrata, então, o Volkswagen, um estudo crítico da nova doutrina socialista. Consideravam tal estudo grandemente útil, a menos que não se quisesse proporcionar ao sectarismo existente no jovem partido. Ainda informação distante de sua unidade definitiva, uma nova oportunidade para divergência e confusão. Estavam eles, melhor do que eu, em condições de julgar a situação da Alemanha. Viu-me obrigado a dar-lhes crédito. Demais, pode-se verificar que parte da imprensa socialista se pôs a dar boas-vindas ao novo apóstolo com um entusiasmo que não era unicamente condescendência, mas deixava transparecer alguma inclinação para acolher sem reservas o Sr. Düring e, o que é mais, a doutrina do Sr. Düring. E aqui prefácio, deixa eu só ver. Então, deixa eu tentar ler mais um pouco. Prefácio à primeira edição. O presente trabalho não é absolutamente fruto de um impulso interior, muito pelo contrário. Quando há 3 anos o Sr. Düring surgia. Tá, aqui é o segundo prefácio. Tá. Quando há 3 anos o Sr. Düring surgia cheio de rompante, apresentando-se ao mesmo tempo como adepto e reformador do socialismo, disposto a trazer o século à luta, alguns amigos da Alemanha expressaram várias vezes o desejo de que eu fizesse, no órgão do Partido Social Democrata, então o Volkswagen, um estudo... Não, isso aqui já foi. Estudo crítico da nova doutrina socialista. Consideravam tal estudo grandemente útil, a menos que não se quisesse proporcionar ao sectarismo existente no jovem partido ainda informação, distância de sua unidade definitiva, uma nova oportunidade para divergência e confusão. Estavam eles, melhor que eu, em condições de julgar a situação da América. Vai-me obrigado a dar-lhes crédito. Demais, pode-se verificar que parte da imprensa socialista se pôs a dar boas-vindas ao novo apóstolo, com um entusiasmo que não era unicamente condescendente, mas deixava transparecer alguma inclinação para acolher sem reservas o Sr. Düring, e o que é mais, a doutrina do Sr. Düring. Havia mesmo... Só ver se já... Aqui tem... já deu 5 minutos. Vou passar para o outro texto, depois eu deixo um tempo para os comentários. Então vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa. Beleza. O nome do texto é Ler o Capital, de Francisco de Oliveira. Esse é o título da edição brasileira. Uma introdução que tem aqui, né? Esse é o título da edição brasileira do célebre texto de Louis Althusser e Etienne Balibar, com
com as dívidas desculpas pelo plágio proposital, pois não encontro melhor forma de recomendar esse clássico de Marx a todos os leitores, incluindo os do amplo contingente lusófono. Ivana Jenkins e nosso sentido de propriedade privada. Pequena e brava Boitempo prestam mais um serviço àqueles que têm ou necessitam urgentemente ter que recorrer ao texto mais completo de Marx sobre o capitalismo, na sequência dos clássicos de Marx e Engels que a Boitempo vem editando, com evidente sacrifício, pois não são textos de fácil venda. Ela reunia um time formidável, encabeçado por José Arthur Gianotti, sem favor um dos melhores conhecedores de Marx entre nós, que não falta capacidade teórica de apontar as lacunas do clássico de Thiers, bem acompanhado de introduções de Althusser e Jacob Gorender. Rubens Enderle é o tradutor na sequência de outras traduções de Marx e Engels que ele vem fazendo. Revisões de cada capítulo foram confiadas a expoentes de nossa esquerda marxista. Enfim, Ivana não mediu esforços e, como uma brincadeira que faço com ela, com tal feito já garantiu seu lugar no céu dos comunistas socialistas brasileiros. As últimas edições em português brasileiros de que me recordo deveram ser a antiga civilização brasileira, liderada então pelo saudoso N. Silveira, tradução que esteve a cargo de Reginaldo Santana, 1968, depois da coleção Os Pensadores. Paul Singer subscreveu outra tradução. As obras de Marx e Engels tornaram-se acessíveis ao público brasileiro graças aos esforços da antiga Editorial Vitória, uma espécie de braço editorial do Partido Comunista Brasileiro, PCB, mas sempre foram fragmentadas, nunca se atrevendo à edição integral de O Capital. Além disso, a da repressão ditatorial, quase atrevendo a edição quase regra no século XX. A circulação sempre enfrentou notáveis dificuldades. Poucos livreiros se atreviam a ter em suas estantes as obras do editorial Vitória. Somando todas, as edições eram graficamente pobres. Mesmo assim, prestaram um enorme serviço à cultura brasileira, de que a esquerda sempre foi uma notável propulsora. Deixa eu ver se já deu aqui. Mais 2 minutos. Eu vou deixar para debate aqui, daí vocês vão lendo aí o texto e comentando, né, se quiserem, valeu. Desculpa, deu um problema aqui na hora de gravar essa segunda parte. Vou ler de novo. Vai ser só, vou ler só o resumo, tá? Mas acho que o resumo em inglês e português já vai ser bem produtivo. Então, o nome da tese é Questão Indígena Camponesa e a Luta pelo Socialismo. Apontamento sobre a contribuição de José Carlos Mariátegui, do John Kennedy Ferreira, da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? É um livro grátis que está disponível aí na internet. E vamos lá. Agradecimento. Direto para o resumo. Resumo. No presente estudo, examinamos algumas contribuições do marxista José Carlos Mariátegui a respeito da construção da Aliança Operária Camponesa, formulada pela Terceira Internacional Comunista em relação ao Peru e demais países da América Latina. O esforço de Mariátegui envolve debates realizados no início dos anos 20 com setores nacionalistas e comunistas, lideranças sindicais e indígenas, sobre temas como socialismo, anti-imperialismo, Aliança Operária Camponesa e Revolução. Partimos da análise de seu principal trabalho, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, com vista a demonstrar a presença fundamental da questão indígena camponesa no centro de sua luta teórica e prática pelo socialismo. De palavras-chave socialismo, indígenas, camponeses, Mariátegui, anti-imperialismo e revolução. Eu vou ler em inglês também. Abstract. In the present study we examine some contributions of the Marxist José Carlos Mariátegui concerning the construction of the Work-Peasant Alliance formulated by the
Third International Communist as regards to Peru and the other countries of Latin America. Mariátegá's effort involves debates made at the beginning of the 20s between nationalist and communist sectors, union and indigenous leaderships concerning terms as socialism, anti-imperialism, work, peasant, and revolution. We start from the analysis of his main work, Seven Interpretative Essays of Peruvian Reality, in view to demonstrate the fundamental presence of indigenous peasant question in the center of his theoretical and practical study for socialism. Keywords: socialism, indigenous, peasant, Mariátegá, anti-imperialism, revolution. Como sobrou mais um tempinho, vou ler Introdução. O debate sobre o papel desempenhado pelas camponesas nos processos revolucionários. Fica assim. Peço desculpa que sobrou um tempinho, mas eu tive que cortar ali um pedaço, tá? O próprio computador curto. Vou continuar ali onde eu parei. Seu estilo apaixonado e eloquente tornou-se um dos mais poderosos instrumentos de agitação e propaganda das ideias que haviam de constituir mais tarde o imenso cabedal teórico da Grande Revolução, de 1789 a 1793. Ao lado de Diderot, d'Alembert e tantos outros nomes insignes que elevaram naquela época o pensamento científico e literário da França, foi Rousseau um dos mais preciosos colaboradores do movimento enciclopedista. As marcações. Porra, tá foda, hein, mano. As suas numerosas obras podem citar-se. Achei interessante isso, não saber que ele tinha participado do movimento enciclopedista. Vamos lá. As suas numerosas obras podem se citar dentre as mais notáveis: Júlia, a Nova Heloísa, romance epistolar, cheio de grande sentimentalidade e amor à natureza. Legal esse livro, hein, Júlia, ou a Nova Heloísa. O Contrato Social, 1762, onde a vida social é considerada sobre a base de um contrato em que cada contratante condiciona sua liberdade ao bem da comunidade, procurando proceder sempre de acordo com as aspirações da maioria. E tem Emílio, ou da Educação, romance filosófico no qual, partindo do princípio de que o homem é naturalmente bom e má, a educação dada pela sociedade preconiza uma educação negativa como melhor, ou antes como única boa. As Confissões, obra publicada após a morte do autor, 1781-1788, é uma autobiografia sob todos os pontos de vista notável. Uma baita lista de leituras legal para fazer, hein?
Vou deixar vocês comentarem. E quem quiser ir atrás dessas outras obras para se aprofundar também, podem ir. Um dia estamos aqui mais um dia para gravar mais um podcast. Dessa vez um tema que eu considero muito especial, legal, né? Que é a literatura em Marx e Engels. Né? Separei 3 volumes aqui. Vou abrir eles e tentar fazer um resumo para vocês aí em 10 minutos. Aí para ficar um negócio certinho, vou ler o prefácio de cada um, tá? Começar pelo prefácio do que eu separei é o Anti-Düring, do Friedrich Engels, e o Capital, volume 1, do Karl Marx. Começar então pelo prefácio do Friedrich Engels, então, pra gente dar uma introduzida, né? Se eu tiver tempo, depois eu gravo as continuações, né? Vamos ver se eu vou ter tempo. Então, Friedrich Engels, 1877, publicado em Vorwärts, em 3 de janeiro de 1877, 7 de julho de 1878. Do prefácio. O presente trabalho não é absolutamente fruto de um impulso interior. Muito pelo contrário. Quando há 3 anos o Sr. Düring surgia cheio de rompante, apresentando-se ao mesmo tempo como um adepto e reformador do socialismo, disposto a trazer o século à luta, alguns amigos da Alemanha expressaram várias vezes o desejo de que eu fizesse. No órgão do Partido Social Democrata, então, o Volkstag, um estudo crítico da nova doutrina socialista. Consideravam tal estudo grandemente útil, a menos que não se quisesse proporcionar ao sectarismo existente no jovem partido. Ainda a informação distante de sua unidade definitiva, uma nova oportunidade para divergência e confusão. Estavam eles, melhor do que eu, em condições de julgar a situação da Alemanha. Viu-me obrigado a dar-lhes crédito. Demais, pode-se verificar que parte da imprensa socialista se pôs a dar boas-vindas ao novo apóstolo com um entusiasmo que não era unicamente condescendência, mas deixava transparecer alguma inclinação para acolher sem reservas o Sr. Düring e, o que é mais, a doutrina do Sr. Düring. E aqui prefácio, deixa eu só ver. Então, deixa eu tentar por aí mais um pouco. Prefácio à primeira edição. O presente trabalho não é absolutamente fruto de um impulso interior, muito pelo contrário. Quando há 3 anos o Sr. Düring surgia. Tá, aqui é o segundo prefácio. Tá. Quando há 3 anos o Sr. Düring surgia cheio de rompante, apresentando-se ao mesmo tempo como adepto e reformador do socialismo, disposto a trazer o século à luta, alguns amigos da Alemanha expressaram várias vezes o desejo de que eu fizesse, no órgão do Partido Social Democrata, então o Volkstag, um estudo. Não, isso aqui já foi. Estudo crítico da nova doutrina socialista. Consideravam tal estudo grandemente útil, a menos que não se quisesse proporcionar ao sectarismo existente no jovem partido ainda informação, distância de sua unidade definitiva, uma nova oportunidade para divergência e confusão. Estavam eles, melhor que eu, em condições de julgar a situação da América. Vai-me obrigado a dar-lhes crédito.
Demais, pode-se verificar que parte da imprensa socialista se pôs a dar boas-vindas ao novo apóstolo, com um entusiasmo que não era unicamente condescendente, mas deixava transparecer alguma inclinação para acolher sem reserva o Sr. Dung, e o que é mais, a doutrina do Sr. Dung. Havia mesmo... Só ver se já... Que tem... já deu 5 minutos. Vou passar para o outro texto, depois eu deixo um tempo para os comentários. Então vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa. Beleza. O nome do texto é Ler o Capital, de Francisco de Oliveira. Esse é o título da edição brasileira. É uma introdução que tem aqui, né? Esse é o título da edição brasileira do célebre texto de Luiz Althusser e Etienne Balibar, com as dívidas desculpas pelo plágio proposital, pois não encontro melhor forma de recomendar esse clássico de Marx a todos os leitores, incluindo os do amplo contingente lusófono. Ivana Jenkins e nosso sentido de propriedade privada. Pequena e brava Boitempo prestam mais um serviço àqueles que têm ou necessitam urgentemente ter que recorrer ao texto mais completo de Marx sobre o capitalismo, na sequência dos clássicos de Marx e Engels que a Boitempo vem editando, com evidente sacrifício, pois não são textos de fácil venda. Ela reunia um time formidável, encabeçado por José Arthur Gianotti, sem favor um dos melhores seguidores de Marx entre nós, que não falta capacidade teórica de apontar as lacunas do clássico de Thiers, bem acompanhado de introduções de Althusser e Jacob Gorender. Rubens Zander é o tradutor na sequência de outras traduções de Marx e Engels que ele vem fazendo. Revisões de cada capítulo foram confiadas a expoentes de nossa esquerda marxista. Enfim, Ivana não mediu esforços e, como uma brincadeira que faço com ela, com tal feito já garantiu seu lugar no céu dos comunistas socialistas brasileiros. As últimas edições em português brasileiros, de que me recordo, deveram-se à antiga civilização brasileira, liderada então pelo saudoso N. Silveira, tradução que esteve a cargo de Reginaldo Santana, 1968, depois da coleção Os Pensadores. Paul Singer subscreveu outra tradução. As obras de Marx e Engels tornaram-se acessíveis ao público brasileiro graças aos esforços da antiga Editorial Vitória, uma espécie de braço editorial do Partido Comunista Brasileiro, PCB, mas sempre foram fragmentadas, nunca se atrevendo à edição integral de O Capital. Além disso, a da repressão ditatorial, quase atrevendo a edição quase regra no século XX. A circulação sempre enfrentou notáveis dificuldades. Poucos livreiros se atreviam a ter em suas estantes as obras do editorial Vitória. Somando todas, as edições eram graficamente pobres. Mesmo assim, prestaram um enorme serviço à cultura brasileira, de que a esquerda sempre foi uma notável propulsora. Deixa eu ver se já deu aqui. Mais 2 minutos. Eu vou deixar para debate aqui, daí vocês vão lendo aí o texto e comentando, né, se quiserem, valeu. Desculpa, deu um problema aqui na hora de gravar essa segunda parte. Vou ler de novo. Eu separei, vou ler só o resumo, tá? Mas acho que o resumo em inglês e português já vai ser bem produtivo. Então, o nome da tese é Questão Indígena Camponesa e a Luta pelo Socialismo. Apontamento sobre a contribuição de José Carlos Mariátegui, do John Kennedy Ferreira, da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? É um livro grátis que está disponível aí na internet. E vamos lá. Agradecimento. Direto para o resumo.
Resumo: no presente estudo examinamos algumas contribuições do marxista José Carlos Mariátegui a respeito da construção da Aliança Operária Camponesa, formulada pela Terceira Internacional Comunista em relação ao Peru e demais países da América Latina. O esforço de Mariátegui envolve debates realizados no início dos anos 20 com setores nacionalistas e comunistas, lideranças sindicais e indígenas, sobre temas como socialismo, anti-imperialismo, Aliança Operária Camponesa e Revolução. Partimos da análise de seu principal trabalho, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, com vista a demonstrar a presença fundamental da questão indígena camponesa no centro de sua luta teórica e prática pelo socialismo. De palavras-chave: socialismo, indígenas, camponeses, Mariátegui, anti-imperialismo e revolução. Eu vou ler em inglês também. Abstract. The present study will examine some contributions of the Marxist José Carlos Mariátegui concerning the construction of the Work-Peasant Alliance formulated by the Third International Communist as regards to Peru and the other countries of Latin America. Mariátegui's effort involves debates made at the beginning of the 20s with nationalist and communist sectors, union and indigenous leaderships concerning terms as socialism, anti-imperialism, work, peasant, and revolution. We start from the analysis of his main work, 7 Interpretative Essays of Peruvian Reality, in view to demonstrate the fundamental presence of indigenous peasant question in the center of his theoretical and practical study for socialism. Keywords: socialism, indigenous, peasant, Mariátegui, anti-imperialism, revolution. Como sobrou mais um tempinho, vou ler a introdução. Introdução. Debate sobre o papel desempenhado pelas camponesas nos processos revolucionários. Fica assim. Peço desculpa que sobrou um tempinho, mas eu tive que cortar ali um pedaço, tá? O próprio computador curto. Vou continuar ali onde eu parei. Seu estilo apaixonado e eloquente tornou-se um dos mais poderosos instrumentos de agitação e propaganda das ideias que haviam de constituir, mais tarde, o imenso cabedal teórico da Grande Revolução, de 1789 a 1793. Ao lado de Diderot, d'Alembert e tantos outros nomes insignes que elevaram naquela época o pensamento científico e literário da França, foi Rousseau um dos mais preciosos colaboradores do movimento enciclopedista. As marcações. Porra, tá foda, hein, mano. Suas numerosas obras podem citar-se. Achei interessante isso, não saber que ele tinha participado do movimento enciclopedista. Vamos lá.
As suas numerosas obras podem se citar dentre as mais notáveis: Júlia, a Nova Heloísa, romance epistolar, cheio de grande sentimentalidade e amor à natureza. Contrato legal esse livro, Júlia, ou a Nova Heloísa. O Contrato Social, 1762, onde a vida social é considerada sobre a base de um contrato em que cada contratante condiciona sua liberdade ao bem da comunidade, procurando proceder sempre de acordo com as aspirações da maioria. E tem Emílio, ou da Educação, romance filosófico no qual, partindo do princípio de que o homem é naturalmente bom e má, a educação dada pela sociedade preconiza uma educação negativa como melhor, ou antes como única boa. As Confissões, obra publicada após a morte do autor, 1781-1788, é uma autobiografia sobre todos os pontos de vista notável. Uma baita lista de leituras legal para fazer, hein? Vou deixar vocês comentarem. E quem quiser ir atrás dessas outras obras para se aprofundar também, podem ir. Estamos aqui mais um dia para gravar mais um podcast. Dessa vez tema que eu considero muito especial, legal, né? Que é a literatura em Marx e Engels. Né? Separei 3 volumes aqui. Vou abrir eles e tentar fazer um resumo para vocês aí em 10 minutos. Aí para ficar um negócio certinho, vou ler o prefácio de cada um, tá? Começar pelo prefácio do que eu separei, é o Anti-Düring, do Friedrich Engels, e o Capital, volume 1, do Karl Marx. Começar então pelo prefácio do Friedrich Engels, então, pra gente dar uma introduzida, né? Se eu tiver tempo, depois eu gravo as continuações, né? Vamos ver se eu vou ter tempo. Então, Friedrich Engels, 1877, publicado em Vorwärts, 13 de janeiro de 1877, 7 de julho de 1878. Do prefácio. O presente trabalho não é absolutamente fruto de um impulso interior. Muito pelo contrário. Quando há 3 anos o Sr. Düring surgia cheio de rompante, apresentando-se ao mesmo tempo como um adepto e reformador do socialismo, disposto a trazer o século à luta, alguns amigos da Alemanha expressaram várias vezes o desejo de que eu fizesse. No órgão do Partido Social Democrata, então, o Volkstat, um estudo crítico da nova doutrina socialista. Consideravam tal estudo grandemente útil, a menos que não se quisesse proporcionar ao sectarismo existente no jovem partido. Ainda em formação, distante de sua unidade definitiva, uma nova oportunidade para divergência e confusão. Estavam eles, melhor do que eu, em condições de julgar a situação da Alemanha. Vi-me obrigado a dar-lhes crédito. Demais, pode-se verificar que parte da imprensa socialista se pôs a dar boas-vindas ao novo apóstolo com um entusiasmo que não era unicamente condescendência, mas deixava transparecer alguma inclinação para acolher sem reservas o Sr. Düring e, o que é mais, a doutrina do Sr. Düring. E aqui prefácio, deixa eu só ver. Então, deixa eu tentar ler mais um pouco. Prefácio a primeira edição.
O presente trabalho não é absolutamente fruto de um impulso interior, muito pelo contrário. Quando há 3 anos o Sr. Turing surgia... aqui é o segundo prefácio. Quando há 3 anos o Sr. Turing surgia cheio de rompante, apresentando-se ao mesmo tempo como adepto e reformador do socialismo, disposto a trazer o século à luta, alguns amigos da Alemanha expressaram várias vezes o desejo de que eu fizesse, no órgão do Partido Social Democrata, então o Volkstag, um estudo... Não, isso aqui já foi. Estudo crítico da nova doutrina socialista. Consideravam tal estudo grandemente útil, a menos que não se quisesse proporcionar ao sectarismo existente no jovem partido, ainda em formação, distância de sua unidade definitiva, uma nova oportunidade para divergência e confusão. Estavam eles, melhor que eu, em condições de julgar a situação da América. Vai-me obrigado a dar-lhes crédito. Demais, pode-se verificar que parte da imprensa socialista se pôs a dar boas-vindas ao novo apóstolo, com um entusiasmo que não era unicamente condescendente, mas deixava transparecer alguma inclinação para acolher sem reservas o Sr. Turing, e o que é mais a doutrina do Sr. Turing. Havia mesmo... Só ver se já já deu 5 minutos. Vou passar para o outro texto, depois eu deixo um tempo para os comentários. Então vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa. O nome do texto é Ler o Capital, de Francisco de Oliveira. Esse é o título da edição brasileira. É uma introdução que tem aqui, né? Esse é o título da edição brasileira do célebre texto de Luiz Althusser e Etienne Balibar, com as dívidas desculpas pelo plágio proposital, pois não encontro melhor forma de recomendar esse clássico de Marx a todos os leitores, incluindo os do amplo contingente lusófono. Ivana Jenkins e nosso sentido de propriedade privada. Pequena e brava ao boitempo, prestam mais um serviço àqueles que têm ou necessitam urgentemente ter que recorrer ao texto mais completo de Marx sobre o capitalismo, na sequência dos clássicos de Marx e Engels que a boitempo vem editando, com evidente sacrifício, pois não são textos de fácil venda. Ela reunia um time formidável, encabeçado por José Arthur Gianotti, sem favor um dos melhores conhecedores de Marx entre nós, que não falta capacidade teórica de apontar as lacunas do clássico de Thiers, bem acompanhado de introduções de Althusser e Jacob Gorender. Rubens Ender é o tradutor na sequência de outras traduções de Marx e Engels que ele vem fazendo. Revisões de cada capítulo foram confiadas a expoentes de nossa esquerda marxista. Enfim, Ivana não mediu esforços e, como uma brincadeira que faço com ela, com tal feito já garantiu seu lugar no céu dos comunistas socialistas brasileiros. As últimas edições em português brasileiros, de que me recordo, deveram-se à antiga civilização brasileira, liderada então pelo saudoso N. Silveira, tradução que esteve a cargo de Reginaldo Santana, 1968, depois da coleção Os Pensadores. Paul Singer subscreveu outra tradução. As obras de Marx e Engels tornaram-se acessíveis ao público brasileiro graças aos esforços da antiga Editorial Vitória, uma espécie de braço editorial do Partido Comunista Brasileiro, PCB, mas sempre foram fragmentadas, nunca se atrevendo à edição integral de O Capital. Além disso, a da repressão ditatorial, quase atrevendo a edição quase regra no século XX. A circulação sempre enfrentou notáveis dificuldades. Poucos livreiros se atreviam a ter em suas estantes as obras do editorial Vitória. Somando todas, as edições eram graficamente pobres. Mesmo assim, prestaram um enorme serviço à cultura brasileira, de que a esquerda sempre foi uma notável
propulsora. Deixa eu ver se já deu aqui. Mais 2 minutos. Eu vou deixar para debate aqui, daí vocês vão lendo aí o texto e comentando, né, se quiserem, valeu. Desculpa, deu um problema aqui na hora de gravar essa segunda parte. Vou ler de novo. Vai ser só, eu separei, vou ler só o resumo, tá? Mas acho que o resumo em inglês e português já vai ser bem produtivo. Então, o nome da tese é Questão Indígena Camponesa e a Luta pelo Socialismo. Apontamento sobre a contribuição de José Carlos Mariátegui, do John Kennedy Ferreira, da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? É um livro grátis que está disponível aí na internet. E vamos lá. Agradecimento. Direto para o resumo. Resumo. No presente estudo examinamos algumas contribuições do marxista José Carlos Mariátegui a respeito da construção da Aliança Operária Camponesa, formulada pela Terceira Internacional Comunista em relação ao Peru e demais países da América Latina. O esforço de Mariátegui envolve debates realizados no início dos anos 20 com setores nacionalistas e comunistas, lideranças sindicais e indígenas, sobre temas como socialismo, anti-imperialismo, Aliança Operária Camponesa e Revolução. Partimos da análise de seu principal trabalho, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, com vista a demonstrar a presença fundamental da questão indígena camponesa no centro de sua luta teórica e prática pelo socialismo. De palavras-chave: socialismo, indígenas, camponeses, Mariátegui, anti-imperialismo e revolução. Eu vou ler em inglês também. Abstract. The present study will examine some contributions of the Marxist José Carlos Mariátegui concerning the construction of the Work-Peasant Alliance formulated by the Third International Communist as regards to Peru and the other countries of Latin America. Mariátegui's effort involves debates made at the beginning of the 20s with nationalist and communist sectors, union and indigenous leaderships concerning terms as socialism, anti-imperialism, work, peasant, and revolution. We start from the analysis of his main work, 7 Interpretative Essays of Peruvian Reality, in view to demonstrate the fundamental presence of indigenous peasant question in the center of his theoretical and practical study for socialism. Keywords: socialism, indigenous, peasants, Mariátegui, anti-imperialism, revolution. Como sobrou mais um tempinho, vou ler Introdução. O debate sobre o papel desempenhado pelas camponesas nos processos revolucionários. Fica assim.